dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. E aí, Miriam? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Bom, Miriam, a Câmara dos Deputados aprovou aqui parte das medidas de reforço das contas públicas, medidas que haviam sido propostas pelo ministro da Fazenda. Parece que levanta coisa de 19 bilhões de reais para 2026. Pois é, ele está dentro daquilo que a gente tem conversado, Sardenberg, sobre o esforço do governo para tampar ou preencher o rombo que houve no orçamento para que ele seja votado, né? Ele está num momento que ele não foi sequer votado porque o próprio governo pede que seja adiada a votação. Então, ontem foi dado esse passo. É um passo importante, deu uma caminhada, é o meio do caminho. Não foi aprovado ainda pelo Senado, o esforço para aprovar para o Senado, mas algumas das medidas, eles separaram as medidas e colocaram nesse projeto do deputado Juscelino Filho, que era para fazer atualização do valor de bens imóveis, e tem um programa que atualiza bens que não foram declarados, que passam a ser declarados, ou um imóvel, por exemplo, que precisa ser atualizado o valor, e aí paga-se um percentual sobre isso. Além disso, tem outra medida, como a gente já conversou aqui, que é limitar o uso dos créditos tributários para empresas. Mas, enfim, para o nosso ouvinte entender, quer dizer, o governo fez uma série de medidas num projeto de lei, numa medida provisória, na verdade, né? Medida provisória, 1303. Isso. E aí, essa medida provisória, eles deixaram caducar, né? Deixou caducar, passou a época da vigência. Então, como eles tinham contado com esse dinheiro para o orçamento ficou manco, assim, sem uma parte, sem um rombo. Aí eles estão fazendo esse esforço. Ontem conseguiram avançar, né? Mas esse processo orçamentário é todo muito sofrido, muito difícil. Todos os anos, os nossos ouvintes ficam falando assim, não botou ainda orçamento, meu Deus, como é que vai fazer? Como é que vai fazer a execução orçamentária e tal? Todos os anos atrasa. É que dessa vez a gente está um passo atrás. A gente está naquele ponto em que o orçamento deixou de ficar pronto. Estava pronto, mas ele perde uma parte das receitas previstas, então ele se desequilibra. Então ele está desequilibrado, o governo tem que reequilibrar o orçamento e mandar. Ontem conseguiu-se. E ele fez aquilo que ele pegou carona num projeto que estava quase para ser votado. E agora ele procura outro projeto para quase ser votado, para ele colocar outras medidas, como o aumento de impostos sobre as bets e sobre as fintechs e aquelas outras medidas que ele tinha pensado, né? Então, agora ele está procurando outra medida. Mas ainda não se sabe quando é que ele vai resolver esse problema, Sardenberg. Por enquanto, o que se pode fazer, o que se pode entender é que ele deu alguns passos, mas ainda não resolveu o problema. E até por causa disso que você estava explicando, Miriam, de ainda se procurar outra proposta que possa ser incorporada a essa iniciativa, esse número que o Sardenberg trouxe, dos 19 bilhões, se houver de fato essa incorporação, pode ser ainda maior. Tem que ser mais do que 19 bilhões, porque o buraco é maior do que isso, né? Então, eles vão fazer agora um esforço grande, principalmente para a votação do imposto sobre bets, as casas de online de apostas. E hoje de manhã, quando eu falei com você sobre isso, eu não lembrava assim, os dados da quanto que é a alíquota de imposto sobre esse mesmo tipo de serviço, né, produto, que é essas apostas online. Nos Estados Unidos, então, é 50%, como eu tinha dito. No estado de Nova York, é 52%. Na Europa,
tem variados é 20%. No Quênia, na África, 18%, 19%. E o que o Brasil está tentando fazer é levar de 12% para 18%. E o governo passado isentou essas empresas que são bilionárias, então, que têm lucros bilionários, então não faz sentido, tem que ter. Então, o que eles vão fazer agora é fazer essa nova proposta, que vai ser um pouco diferente do que estava na 1303, porque na 1303 tinha também tributação sobre alguns papéis incentivados no mercado financeiro e eles não vão voltar com isso. Vão fazer apenas aquelas outras medidas, como BETs e fintechs. Tá certo. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Até amanhã. Até amanhã. Até.